mis queridos hermanos y hermanas, les saludo a todos en el grande amor de Dios, a cada uno de ustedes que en este momento está accediendo a este video. Empezamos hoy el estudio de más una serie de nuestras lecciones de escuela bíblica y por gracia de Dios tenemos la alegría de reunirnos por este medio para esta escuela bíblica. Hoy la primera lección está conmigo, después la segunda lección con Pastor Iván Fetealba, la tercera lección con Presbítero Alejandro y la cuarta lección con Diácono Sergio y así sucesivamente. Bueno, ustedes todos ya tienen las lecciones en vuestras manos o impresa o virtual y podrán nos acompañar, pero es de suma importancia que estudie la lección a lo largo de la semana, que también se prepare para este momento, reserve este momento para ti, tu familia, juntos ahí, como si estuviera en la iglesia, en el salón, reunidos para la escuela bíblica, ¿ok? Queridos, les adelanto que esta modalidad de escuela bíblica haremos de forma expositiva, como es una grabación, entonces vamos a exponer la lección. Obviamente no tiene un momento de interactividad, pregunta, respuesta, pero vamos a responder a las preguntas que aquí están, sin necesariamente aquella forma, una pregunta, otro responde, pero vamos a tratar la lección como un todo. Queridos, pero hablando de esta lección, un solo pueblo, es una de las más grandes preocupaciones de Jesús para con su iglesia, es la unidad de la iglesia. La unidad que se manifiesta en la diversidad. La iglesia es un cuerpo compuesto de varios miembros diferentes, con opiniones y posicionamientos diferentes en varias cosas, pero que según la voluntad de Jesús debe tener unidad, vivenciar la unidad, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un mismo Padre y que cree en la misma palabra, teniendo la palabra de Dios como única y exclusiva regla de fe para sus vidas. Queridos, las nuestras diferencias en cuestiones periféricas, de segunda importancia, não deve interferir em nossa unidade, em nossa comunhão, ok? Queridos, em la apresentação desta lição, hecha por nosso pastor Eleilton Williams, ele comenta a respeito da importância da unidade da igreja, pero há algumas frases que quero destacar, aunque nosso tempo acá é cortito, decidimos fazer esta classe em 50 minutos, né? E não muito mais, tampouco menos. Então, vamos allá. Uma frase que ele destaca: Padre, Hijo y Espíritu Santo son en esencia. Los creyentes, por otra parte, son uno en mente, esfuerzo y propósito. Obviamente, no somos igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra unidad. Não logramos ter uma unidade tão perfeita, plena, absoluta como a divindade, pero, queridos, nosotros, tal cual vimos aqui, nuestra unidade nos hace uno en mente, esfuerzo y propósito, ¿ok? Amados, aún tiene aqui outro destaque. Las personas pueden ser influenciadas para creer en Jesús cuando en lugar de divisiones y peleas, estamos unidos en el mismo propósito, esfuerzo y mente. Bueno, ya percebemos el camino por donde nos lleva la palabra de Dios. Ahí dice, la iglesia por la cual Cristo oró y soñó es una iglesia que vive en unidad, ¿ok? Unidad, querido, que está presente mismo en la diversidad. ¿Cómo es esto? La iglesia es compuesto por diversas personas, diferentes, distintas unas de las otras, pero unidas en mente, en esfuerzo y en propósito, en mismo Dios, en la misma fe, por el mismo Espíritu son conducidas. Quando o tema é unidade, tu
Tem capacidade de fazer uma análise personal, honesta, dentro de tu próprio coração? Não analisar a los demás, não seria justo. Analise a ti mesmo. Eu hago o mesmo por mim. Podemos fazer isto honestamente e descobrir o que falta em nós. Ojalá que a palavra de Deus neste estudio venga a ayudarnos, e eu creio que sim, que nos ajudará a melhorar o que nos falta, ok? O que falta em mim, o que falta em ti, e assim como corpo, como igreja, como família de Deus, sermos mais unidos. Obviamente, a lição vai tratar de forma muito mais ampla, não especificamente a igreja de Santiago, sino a igreja de Jesus em el mundo inteiro, ok? Não trata-se esta lição da igreja de Santiago, portanto, não vai pensar assim, escrever uma lição só para pegar em mi callo. Não, esta lição é para todo o povo de Deus, de todos os tempos e de todos os lugares, ok? Bueno, queridos, o objetivo dar a conhecer que Jesucristo é a base fundamental da unidade cristiana que foi lograda por seu sacrifício na cruz del Calvário. Temos como texto básico a carta de Pablo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Pero agora em Cristo Jesus, ustedes que em outro tempo estavam lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Glória a Deus. Então, queridos, vamos conhecer melhor, através deste estudo, que Jesucristo é a base fundamental da unidade cristiana, que foi lograda por seu sacrifício na cruz del Calvário. Esta é a base, este é o cimiento. Não se trata de obras humanas, nem de gustos personais, nem de opiniões personais suya ou minha, sino Cristo é a base da unidade da igreja, seu sacrifício na cruz de Calvário. Queridos, e nesta primeira lição queremos responder a seguinte pergunta: há algo mais grande, mais poderoso e mais definitivo que nos una como pueblo de Deus, que deveria estar por encima de nossos gustos e preferências personais? Há algo, queridos, mais grande e mais poderoso e mais definitivo que nos una como pueblo de Deus, que deveria estar por encima de nossos gustos e preferências personais. Vamos a ver, segundo as Escrituras, que sim, e o que nos une é a cruz de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Bueno, aqui em el tema, analisando o tema, eu destaquei pedacito solamente nas três primeiras linhas. As três primeiras linhas. Esta lição se basa em fragmento da carta de Pablo aos Efésios, uma das quais escreveu o apóstolo durante seu arresto domiciliário em Roma. Estava arrestado na cárcel domiciliar o apóstolo a escrever esta carta. E dos temas muito importantes é justo da unidade da Igreja de Cristo. A Igreja, queridos, composta por pessoas de todas as raças, línguas, tribos, nações. Bueno, uma das razões por las que a carta foi escrita foi para mostrar a unidade da Igreja através de Jesus, como veremos. O alejamento, primeiro item, o alejamento, ok? A Igreja de Cristo em Éfeso era uma comunidade a la que assistían cristianos judíos e gentiles. Judíos, que eram todos os nativos de Israel, do povo de Deus, e, queridos, também gentiles. Quem são os gentiles? Todas as pessoas que não são judias, não nasceu em Israel, não nasceu em Judá,
no es judío, es un gentil. Es el caso probablemente de todos ustedes, como es mi caso. Somos extranjeros que fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Nos tornamos el Israel de Dios, Israel espiritual, no más sanguíneo, no más carnal. Queridos, entonces la iglesia para la cual Pablo está escribiendo tenía cristianos judíos, cristianos extranjeros, gentiles. ¿Cómo conciliar esto? En Efésios capítulo 2, verso 11 a 22, el apóstol trata con la reconciliación entre ambos pueblos en el cuerpo de Cristo. Pablo sabía por experiencia lo complejo que era unir a judíos y gentiles en una unidad orgánica, en una unidad de igualdad perfecta. Era mucho complejo. Queridos hermanos, eran pueblos que no se encontraban, no podrían estar juntos. La tensión entre los pueblos era persistente y había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Incluso había un muro que separaba la corte de los gentiles de la corte de los judíos en el templo de Jerusalén. Mira esto. Una inscripción en la pared advertía a los gentiles de la pena de muerte para aquellos que la cruzaran. Mira qué situación. La separación era tan grande, queridos, que era realmente muy complejo la unidad entre estos pueblos. Esto acontece así, como este caso entre judíos y los extranjeros en aquel entonces, y a veces esto puede acontecer a nivel de una nación, porque una nación a veces tiene pueblos distintos, tribus, dialectos, personas de distintas regiones, y a veces se complica la unidad de un pueblo de una región con pueblo de otra región, aún siendo de la misma fe, del mismo camino. A veces dentro de una iglesia, una comunidad local, también a veces sufre estos problemas, porque a veces cuesta tanto, tan complejo la unidad entre una persona A y persona B de distintas opiniones. Y esto a veces se complica, pero la cruz de Cristo viene para nos unir. El sacrificio de Jesús en la cruz, cuando decimos la cruz de Cristo, no es que la cruz tiene poder, querido. La cruz no tiene poder ninguno. Cuando hablamos la cruz de Cristo, estamos nos refiriendo al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es el mensaje de la cruz, la obra que fue hecha en la cruz, ¿ok? Solo para não quedar nenhuma dúvida, não idolatramos a cruz, não creemos que a cruz tem poder, cargar uma cruz aqui em o cuello não tem nenhum sentido, este objeto não tem nenhum valor, é o mensagem que foi transmitido na cruz, a obra operada na cruz, que sim, tem poder de salvar, de nos libertar do pecado e da morte e de nos unir em um solo pueblo. Bem. O alejamento entre judíos e gentiles era real. O texto de Efésios habla de enemistad entre los dos pueblos, allá en verso 14. Esta dificultad para reunir a las personas continuó ocurriendo incluso dentro de la iglesia cristiana. El libro de los Hechos nos muestra que algunos judíos cristianos no estaban satisfechos quando receberam a notícia de que os gentiles também haviam recebido a palavra. Queridos, Deus hizo uma obra maravilhosa, acercou o apóstolo Pedro e um centurião Cornélio, e Jesucristo salvou toda aquela família. Pedro os bautizou nas águas, Jesucristo os bautizou a todos com o Espírito Santo. Foi uma obra tremenda, pero lá em Jerusalém, quando os líderes da igreja souberam de esto, se quedaram enojados, preocupados e tiraram a oreja de Pedro, porque que ele se uniu, e comeu, e orou, e predicou o evangelho a estrangeiro. Está entendendo a gravidade da situação? Havia esta separação triste, terrível, queridos. Pedro
tuvo que explicarles el plan de Dios. Y gracias a Dios, queridos, se puede ver en verso 4:17 de Hechos 11. Gracias a Dios, al final, ellos entenderam, se compreenderam que era Deus atuando, que Deus não hacía diferença de pessoas, não importava sua nacionalidade. Glória a Deus. Em verso 18, eles alabaram a Deus por esta obra. E neste fragmento de sua carta a los Efésios, Pablo recuerda a nova posição de los dos pueblos em Cristo. E está escrito assim, mira que bonito. Sin embargo, antes de isso, ele destaca o estado anterior de los gentiles e de alguma maneira de toda a humanidade incrédula antes de sua conversão. Assim está. E nesse tempo, ustedes estavam separados de Cristo, excluídos de la cidadania de Israel, estranhos a los pactos de la promessa, sem ter esperança e sem Deus. Efésios 2, verso 12. Como foi possível acercar-se dos pueblos tão diferentes? É o que vamos ver, o que veremos em la continuação. Pero é hecho que a distância, queridos, entre os pueblos, entre os judíos e os demás, os gentiles, era muito grande. Agora, queridos, esta realidade é também presente em nosso meio. O estado de los gentiles incrédulos, mencionado por Pablo, é real em nosso tempo, queridos. Esta realidade também se refleja em nossas vidas antes da conversão. Sim, estávamos apartados, sem Deus, apartados, alejados do rebanho de Deus, antes da conversão. Pero quando nos convertemos a Jesus por la obra do Espírito Santo, que nos convenceu de nosso pecado e nos hizo reconhecer que Jesus é o Senhor e crer nele como nosso Salvador, reconhecer sua graça e sua obra na cruz como único meio de salvação. Então, queridos, a partir deste momento, deixamos de ser apartados, alejados para ser parte da família de Deus. Esta realidade é a mesma em nosso tempo. Antes da conversão a Cristo, apartados, alejados, sem Deus, sem esperança. A partir da conversão, unidos, añadidos ao corpo de Cristo, à família de Deus. Ok? Isto é uma realidade muito importante que devemos compreender, queridos. Muito bem. Como foi possível acercar a los dos pueblos tão diferentes? Vamos a la continuação em el item 2, ok? Aí mesmo em la página 8. Depois de exponer sobre o alejamento entre judíos e gentiles, o apóstolo Pablo começa a responder a pergunta anterior, é decir, como foi possível unir a los dos pueblos? Mira, pero ahora em Cristo Jesús. Perciba, o apóstolo agora cambiou daquele momento para este outro. Estava falando do alejamento de los gentiles, sem fé, sem esperança, sem Deus, pero agora em Cristo Jesus, diz em verso 13, em Cristo todo cambiou. Ustedes, que em outro tempo estavam lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 13. La sangre de Jesús nos acercou, es decir, su sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. La unidad entre los cristianos existe principalmente a causa de Cristo. A
causa de que Cristo subiu a la cruz. Exatamente, queridos. Seria impossível de outra maneira vivenciar a unidade de estes dois pueblos hecho em um solo pueblo. Seria impossível, jamás, se não fuera o sacrifício de Jesus em la cruz. La cruz é o grande eslabão unificador de los cristianos. La cruz de Jesus é o epicentro de este enfoque. Em la cruz, Jesus derribou o muro de separação entre os judíos e los gentiles, e com su muerte aboliu la lei. Glória a Jesus. La lei de los mandamientos expressada em ordenanças, o que evidentemente está se referindo à la lei cerimonial, que, queridos, de forma extremada, exagerada, interpretada de forma muito legalista por alguns, foi levando o povo a separação cada vez mais, e a abominando uns a los outros cada vez mais, por puramente interpretar mal a palavra de Deus. Deus sempre proibiu su pueblo a não fazer parte de las malas obras de outros pueblos, pero Deus também ordenou a su pueblo anunciar a palavra de salvação para os outros pueblos. Pero que hicieron? Se apartaram de ellos. Ao invés de acercar-se para luchar por la unidade, qual foi o papel, o comportamento de los judíos? Veremos um pouquinho mais adelante. Eles se alejaram. Mira isto aqui, queridos. As leis cerimoniais eram sombras que señalavam a Cristo e seu sacrifício perfeito. Os judíos conheciam muito bem estas leis. Alguns detalhes de las leis causaram divisões entre judíos e gentiles. Por exemplo, a circuncisão, que determinava por meio de uma señal física quem era e quem não era parte do povo de Deus. Em Cristo, tal cerimônia ha perdido seu significado. De hecho, por meio de sua muerte na cruz, Cristo puso fim a la enemistad que havia entre os grupos e los unió. Versículo 16. Queridos, entonces, ¿qué pasaba? Imagine a seguinte situação. Tu és um judío, és circuncidado e todo de acordo. Eu sou um gentil, um estrangeiro, não sou circuncidado. Qual deveria ser tu papel? Tentar convencer-me de la verdade, anunciar para mim o Deus verdadeiro, Jeová, ensinar a mim a palavra de Deus. E se era uma obrigatoriedade ser circuncidado para ser parte do povo de Deus, ensina-me isto, convença-me isto, ore por mim a Deus, e eu poderia passar a ser parte do povo de Deus, sendo circuncidado e crendo também na mesma coisa. Pero que hacía tu? Tu se apartava de mim. Se eu me acerco, tu se aleja. Se quero oír, tu não habla para mim. Por quê? Mira, Pedro foi predicar o evangelho a Cornélio e sua família. Os demais líderes criticaram Pedro. Ao invés de se alegrarem, foi necessário que Pedro explicasse todo. E no capítulo 10, o apóstolo Pedro, muito sabiamente, levou com ele alguns irmãos como testigos, e foi com ele para a casa de Cornélio, porque um judeu não entraria na casa de um gentil jamais, não comeria com ele, e tampouco predicaria a palavra para ele. Pero Pedro lo hizo por mando de Deus. E aí, queridos, ao invés de tu me levar para cerca de ti, o que hacía tu como judeu? Se alejava de mim. Havia divisões. Aqui pode entrar judeu, aqui gentiles. Como falharam feio, falharam totalmente, queridos, lamentavelmente. Mira, a vezes vemos divisões e conflitos em el cuerpo de Cristo, que é a igreja.
porque queremos que nuestras ideias, opiniões, pensamentos sejam o elemento unificador da igreja. Pero não há caminho hacia a unidade da igreja que é entender que a cruz de Jesus é o ponto de convergência que acerca a aqueles que estavam alejados de Deus e los hace el pueblo de Deus. Então, temos diferenças de opiniões em alguma coisa. Estou falando de coisas periféricas. É óbvio que se tu tens a opinião que Jesucristo é Deus e eu creio que não é Deus, não há como ter comunhão nestas duas opiniões, obviamente, porque Jesus é Deus, absolutamente Deus. Pero, queridos, em geral, são por coisas periféricas que a vezes a unidade da igreja, do corpo de Cristo, é ameaçado por opiniões personais, por gustos personais, por reações infelizmente malas, quando deveríamos nos acercar à cruz de Cristo. Vuelvo a dizer, não a cruz, o objeto de madeira, não tem nenhum valor, sino a obra que foi feita na cruz, o sacrifício operado na cruz, ok? Devemos nos unir, porque temos muitíssimo mais coisa em comum que coisas contrárias. Temos muito mais opiniões que coincidem. E por que vamos destruir a unidade da igreja? Por uma cosita que a vezes vai crescendo e aí ameaça a unidade da igreja. Isto passou, querido. O povo de Deus foi agrandando tanto as diferenças que chegou em ponto que solamente a sangue de Cristo derramada na cruz poderia uni-los em solo pueblo. Bueno, vamos ver o resultado em item 3. Hubo resultado. O apóstolo Pablo também escreve os resultados do enfoque causado por la cruz. Estes resultados chegaram não só a los judíos e gentiles de la época de los apóstoles, sino al pueblo de Dios de todas las edades, incluídos los cristianos que agora leem esta lección. Este pasaje muestra que a través de la cruz se creó una nueva humanidad para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Está en versículo 15, ¿ok? Yo leí aquí en la nueva versión internacional. Jesús não só destruiu algo, que é o muro de separação, de enemistade, sino que também construiu algo, novo pueblo. Los judíos e gentiles, pessoas de todas as raças e nacionalidades, em Cristo, são parte de uma nova humanidade, uma nova criação, novo pueblo. Aleluia, glória a Deus. Segundo lo que escreveu Pablo, não é que Cristo quiso que os gentiles igualaran a posição de los judíos, sino que tanto judíos como gentiles em Cristo, mira o ponto de convergência, em Cristo são parte de algo mais grande, a nova humanidade. Queridos, os cristianos judíos de aqueles dias, muitos de eles pensavam que os cristianos gentiles deveriam igualar-se a eles, deveriam comportar-se como eles, deveriam circuncidar-se, deveriam fazer isto, outro e aquele outro. E não trata-se disto. Jesus criou um novo pueblo. Os gentiles não têm que ser como judíos, nem judíos como gentiles. Ambos pueblos têm que ser em Cristo novas criaturas, nova humanidade. Además, em Cristo temos a cidadania do povo de Deus.
Ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios, en versículo 19. Glorias a Dios, glorias a Dios. Queridos, entonces, este fue el plan de Jesús. No, los judíos no tienen que converter gentiles al judaísmo. Tampoco los gentiles paganos converter los judíos al paganismo, sino que ambos tienen que converterse en nuevas criaturas en Cristo Jesús. No en la opinión de judíos, ni en la opinión de paganos, de gentiles, sino en Cristo Jesús. Unidad. Son diferentes, pero en Cristo son uno. ¿Ok? Mira, Israel tuvo el privilegio de ser la nación elegida por Dios para ser su testigo entre los pueblos. ¿Qué aconteció? Falló en esa misión. Rechazó a su Mesías, por lo tanto el reino les fue quitado y entregado a otra gente, conforme dijo a palabra en Mateo 21:43. La iglesia, de acuerdo con 1 Pedro 2:9, los que forman parte de la iglesia tienen el privilegio de ser el pueblo de Dios, de tener la ciudadanía celestial. Queridos, Israel falló en su misión de anunciar a Dios para los extranjeros, los paganos. Ao invés de acercar esta gente de Dios y mostrar para ellos las enseñanzas de la palabra de Dios, mostrar cuál es la voluntad de Dios, ao invés de traer este pueblo extranjero para que junto con ellos formase un solo pueblo, ¿qué hicieron? Se apartaron de ellos y los trataron como seres inferiores. Ellos naturalmente no concordaban con los judíos y también los despreciaban. Pero ¿quién había recibido luz? ¿Quién había recibido la palabra? ¿Quién era el pueblo de Dios? ¿Y quién había sido encargado de trabajar para unificación? Era el pueblo de Israel, pero hicieron el contrario, apartavam-se de ellos. Amados, lamentablemente fallaron. Dios les quitó el reino e entregó a otra gente, la iglesia compuesta por los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, es decir, pueblos, tribus, razas, lenguas de todo el mundo. ¿Ok? Finalmente, el texto dice que todos somos partes de una nueva familia, la familia de Dios. Son de la familia de Dios, dice el verso 19. Independientemente de nuestros dones, nuestros gustos, nuestro gusto musical, de nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nuestro apellido. A través de la cruz, todos hemos sido colocados en la misma familia. Aleluya, glória a Deus. Que maravilha, hermanos. Que coisa tremenda que Jesucristo operou na cruz de Calvário, derribou o muro de separação. Queridos, por isto, quando vimos muro sendo levantado, temos que derribar, não, dá uma pateada em muro, derriba. Não vamos construir muros que vão separar mais a pessoa, vamos construir puentes que vão acercar-nos mais. Pero seamos nosotros, queridos, construtores destas puentes. Em nome de Jesus, Israel construiu muro, a igreja construye puentes. Amém? E nesta família, todos temos acesso ao Padre. Recibiremos a mesma herência e vivemos em el mesmo hogar. Tendremos os novos cielos e a nova terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hemos chegado ao final desta primeira parte do estudo. Hasta agora, queridos, hemos observado o estado prévio de los gentiles, como era. Os gentiles estavam apartados, alejados de la congregação, do povo de Deus, sem esperança, sem Deus,
sin luz en la vida. Estaban condenados. Este era su estado previo, antes de la conversión, antes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y de judíos, ¿ok? De judíos alejados. Y su nueva posición en Cristo, aproximados. Gentiles y judíos alejados. Ahora la nueva posición en Cristo, juntos otra vez, acercados. Glória a Jesús. También vimos que fue a través de la cruz de Cristo que nos unió y que produjo resultados maravillosos, alcanzando a todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Aleluyas. Muy bien. Ahora vamos para las aplicaciones. Tenemos lecciones importantísimas aún que podemos encontrar aquí en las dos aplicaciones finales. Vamos al terceiro tópico, aplicando el tema, ¿ok? Celebre el trabajo de la cruz, la base para la existencia de nuestra unidad. Celebre el trabajo de la cruz. ¿Qué trabajo? O sacrifício, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, su sangre derramada, la unidad que Ele promovió por medio de esta obra. La fuente que genera la unidad, como ya hemos visto en este estudio, es la cruz de Jesucristo. Fue su sacrificio lo que hizo posible la unidad de los creyentes. Queridos, podemos encontrar algunas bases bíblicas, como muchas, pero destacamos aquí, por ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 28. La iglesia es el rebaño de Jesús. Él la compró con su propia sangre. Y en Efesios 2, verso 13 a 16, queridos, fue mediante la sangre de su cruz, reconcilió con Dios a ambos los pueblos en un solo cuerpo, matando la enemistad, matando en la cruz la enemistad. Glória a Jesús. Y allá en Hechos capítulo 11, en Juan capítulo 11, verso 52, dice, y no solamente la nación de Israel, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La obra de la cruz, queridos, que operó esta maravillosa aproximación. Bueno, este pueblo que estavam dispersados por todas as partes, agora estão acercados, aproximados em Cristo Jesús. Devido à cruz, temos perdão de pecados, salvação, esperança e uma nova família. Puedes celebrar a Deus nuevamente por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Glória a Deus, sí, puedes celebrar a Deus nuevamente por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Estoy seguro que ahí donde estás, tú estás diciendo, sí, glória a Deus, alabado sea el Señor, glória a Deus. Celebra hoy especialmente por el privilegio que nos dio de ser parte de una comunidad llamada iglesia, con personas de todas las tribus, idiomas y naciones. No es una comunidad perfecta, pero es un lugar de personas que se está transformando día a día en la imagen de quien nos llamó. Celebre, aleluias. Obviamente, la iglesia no es una comunidad de personas perfectas, sino es una comunidad de personas en proceso. Y por esto, paciencia, perseverancia, compreensão, perdão é muito importante em meio deste processo, para que a unidade da igreja não seja ameaçada. Queridos, muito bem, vamos
a segunda aplicación, el secreto para mantener nuestra unidad. Muy bien. La cruz nos ha hecho parte de una nueva humanidad, un nuevo pueblo y una nueva familia. ¿Okay? El pasaje de la carta a los Efesios que estudiamos dejó esto muy claro. ¿Está claro para ti? ¿Está clarito? Ojalá que sí. Bueno, sin embargo, esto no significa que siempre estaremos de acuerdo en todo y que nunca más tendremos diferencia entre nosotros. No. Hasta que Cristo regrese por segunda vez, aún tendremos que lidiar con los efectos del pecado que también afecta la esfera de nuestras relaciones, y cualquier tipo de relación, queridos, lamentavelmente sufre los efectos del pecado. Nuestra naturaleza, a veces pesada, dura, nos lleva a querer, queridos, que todos tenham exatamente nuestra própria opinião. Às vezes falamos de outro e eu penso assim: fulano e ciclano querem que todos concordem com ele, com todo, e será que eu não estou atuando da mesma maneira? Pensa tu. Fulano, ciclano, beltrano querem que todos concordem com ele, tudo tem que ser da maneira que ele quer, e eu, se estou peleando com ele, não estou atuando igualmente, porque quero que ele haga exatamente como quero eu. Pero não se trata de isto, há diferenças, devemos submeter isso aos pés de Cristo em oração, intentar, queridos, com toda rendição, com toda humildade, pedir ajuda a Jesus, para que não seamos nós outros, para que não seja eu, uma pedra de tropeço que vai ameaçar a unidade do corpo de Cristo na igreja. Sin embargo, há um secreto importante que deveríamos recordar para manter a unidade do corpo de Cristo a pesar de nossas diferenças. A obra de la cruz. Aí está. Queridos, é mais importante que nossas opiniões, é mais importante que nossos anhelos, é mais importante que nossos desejos. Devido à cruz, que é essencialmente o que nos uniu, devemos aprender a respeitar-nos mutuamente. Se nossas atitudes han puesto em peligro a unidade da igreja, por el amor de Jesus e por lo que hizo, adopta uma atitude séria de cambio. Vou repetir, por si acaso, para não quedar nenhuma dúvida, ok? Se nossas atitudes, detalhe, quita tus ojos de la atitude de los outros, mira para tus atitudes. Se nuestras, vou evitar a dizer, se mis atitudes han puesto em peligro a unidade de la igreja por el amor de Jesus e por lo que isso adoptaré uma atitude séria de cambio. Não pongas tus gustos e preferências por encima de lo que hizo Cristo. Ok? Vou repetir. Não pongas tus gustos e preferências por encima de lo que hizo Cristo. Agora vamos construir esta frase em la primeira persona del singular, ok? Não pondré mis gustos e mis preferências por encima de lo que hizo Cristo. Uma vez mais, em primeira persona, vai, hace comigo. Não pondré mis gustos e mis preferências por encima de lo que hizo Cristo.
Se entendemos isto, amados irmãos, praticamente anula qualquer muro de enemistade que está porventura levantado ou se levantando. Vai derribar, é como meter a pata e derribar os muros. Se entendemos isto, queridos, já valeu a pena estudar esta lição, pero además de entender, se praticarmos, porque entender e não praticar hace de nós pessoas aún piores. Então, se entendemos e praticamos, queridos, é como meter a pata em muro de separação. Porque a igreja não construi muros entre pessoas, a igreja construye puentes entre cristianos e não cristianos. A igreja não pode falhar nesta missão como falhou Israel. Devemos alertá-los, ensiná-los, proclamar a eles o evangelho. E entre nós, a unidade, queridos, devemos acercar as pessoas umas das outras, nunca apartá-las, nunca construir muros, sino puentes. Amém. Não destruyas o corpo de Cristo por razões menores, como acontecia na igreja em Roma, e o apóstolo Pablo vai tratar já em capítulo 14. Queridos, eu quero reconstruir esta última frase também na primeira pessoa do singular. Me acompanha? Vá junto comigo? Não destruiré o corpo de Cristo por razões menores. De novo, eu não destruiré o corpo de Cristo por razões menores. Amém. Amém. Se entendemos isto e se nós estamos comprometidos em praticar isto, já valeu esta lição. Graças a Deus por homens e mulheres de Deus que trabalharam muito para hacer chegar em nossas mãos este estudo. Los que estudiaram, que fizeram os textos, os editores, finalmente traduziram para espanhol, chegou em nossas mãos. Graças a Deus por isto. Já valeu a pena, queridos. Bueno, queridos, chegamos ao final deste estudo, pero quero compartilhar com vocês o desafio da semana. É muito importante. Estamos chegando ao final deste primeiro estudo de nossa nova série de lições bíblicas sobre a unidade cristiana. En él hemos analizado un tema extremadamente importante para cualquier estudio sobre la unidad del pueblo de Dios, la obra de la cruz. Somos solo el pueblo de Dios, su familia a causa de la cruz. Exactamente, queridos. Solamente somos pueblo de Dios a causa de la obra de la cruz. Nuestra conexión no se debe a lazos de sangre provenientes de padres humanos, sino a la sangre derramada en la cruz. O lo que hace de nosotros una familia no es el grado de parentesco que tenemos con uno y con el otro, sino la sangre de Cristo. No es la sangre de papá, de mamá, de abuelo, de tío, de hermano, es la sangre de Cristo que nos unió en una sola familia. De manera práctica, tienes un desafío para esta semana. Contarle a alguém sobre a obra de la cruz. Deus pode usar-te para aumentar sua família esta semana. A igreja pode crescer se cumprirmos nossa missão. ¿Okay? Aceite este desafio. O Senhor pondrá alguém em tu mente, um amigo, um membro da família, um conhecido. Déjate usar por el Espírito para compartilhar lo que Cristo hizo en la cruz. Amém. E agora, obviamente, o que não poderíamos deixar de hacerlo, el momento misionero. Bueno, somos uno con los cristianos que sufren en Corea del Norte. Mira, población 25.700.000 personas. Cristianos, 300.000. Religión, budismo y ateísmo. Gobierno, ditadura comunista.
qué cáncer que es el comunismo en la vida de la humanidad. Qué cáncer que destruye el comunismo, el socialismo comunista. Dirigente Kim Jong-un, ¿okay? El dictador. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puestos que también ustedes están en el cuerpo. Interesante, ¿eh? Hebreos 13, versículo 3. ¿Conoces la lista de países donde seguir a Cristo puede costarte la vida? En esta lección presentaremos 13 de ellos, con un solo cuerpo en Cristo, unánimos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones se realizan con la autorización de Misiones Puertas Abiertas. ¿Okay? Tú puedes consultar acá abajo, ve que después de Puertas Abiertas tiene un número 1 chiquito arriba. Esse 1 te lleva aí abaixo, o 1 que está aqui, e o endereço de los sitios en la internet de Misiones Puertas Abiertas. ¿Quiere conocer más sobre misiones mundial, la situación de los países en todo el mundo, en relación al evangelio, al cristianismo? Acesse este sitio, tú tendrás muchas informaciones y podrá tornar-se un socio de este sitio también, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Presión y violencia extrema contra cristianos. El principal causante de la persecución en Corea del Norte es el Estado. Durante 3 generaciones, todo en el país se ha centrado en reverenciar a la familia Kim. Los cristianos son vistos como elementos hostiles en la sociedad que deben ser erradicados. Si se descubre a los cristianos, no solo son deportados a los campos de prisioneros como criminales políticos o incluso asesinados, sino que sus familias también compartirán sus destinos. Los cristianos no tienen el más mínimo espacio en la sociedad y los ciudadanos son conscientes de ello. Encontrar a outros cristianos para adorar e orar em comunidade é quase impossível, e se alguns se atrevem a hacerlo, se reúnem em el mais absoluto secreto. As igrejas que se muestran a los visitantes turísticos em Pyongyang tienen fines meramente propagandísticos. Dominados são, em verdade, órgãos estatais, não igrejas de Cristo, a las que aparecem publicamente em propagandas. Queridos, a coisa é séria. Por isso, eu encontro muito raro quando vejo cristianos favoráveis a este tipo de regime. Quando vejo cristianos que propagam, que apoiam e que com seus votos, queridos, apoiam autoridades políticas, candidatos que têm a mesma ideologia que de los comunistas. É muito preocupante, é lamentável. Pero bueno, sabemos que arriba de todo está Deus governando o mundo. Ele é o verdadeiro dueño de todo, ¿ok? Pedidos de oração, queridos. Ore para que os novos esforços diplomáticos diminuam a velocidade do governo de Coreia do Norte. Que este câncer não cresça mais, querido, que diminua. A situação de los cristianos é vulnerável e precária. Se enfrentam ao hostigamento de las autoridades, de la família não cristiana, de amigos e vecinos. Ore por proteção e fortaleza para aqueles aislados em prisões, campos de trabalhos forçados e em áreas remotas. Amém? Vamos orar neste momento. Encerramos a escola bíblica e oramos por nossos irmãos em Coreia do Norte. Antes de todo, aqui abaixo, tu tens este código, ok?
Está vendo que aqui? Mira, se tu queres ser um apoiador de los projetos misioneros, ok? Tu pode encontrar aqui todos os detalhes, os dados, todo. E aqui código, e tu pode fazer uma ofrenda para missões de nossa igreja por PagSeguro. Tá bem? Não importa se tu moneda é chilena, se tu tarjeta é chilena, agora tu pode fazer por este meio. Ok, meu irmão, minha irmã? Tá bem? Todos podem ofrendar para missões, que está sendo um trabalho maravilhoso em todo o mundo. Tá certo? Merecem nosso apoio. Eles que nos apoiam tanto, também merecem apoio suyo e apoio meu. Ok? Vamos orar. Senhor, graças te damos por esta lição maravilhosa. Graças, Jesus, por esta obra maravilhosa que usted operou na cruz. Graças por estas ensinanças, por trazer a nossas vidas este recuerdo tão importante, indispensável, inviolável, da importância da unidade da igreja. Pois se quita a unidade, Senhor, a igreja deixa de ser. A igreja já habrá falhado em seu propósito. Senhor, ajuda-nos, por favor. Queremos não só haver entendido esta palavra, pero fazer cada um individualmente nosso esforço personal para que isto se cumpra em nós, Senhor. Pero, Padre, em situações muito tristes se encontram nossos irmãos em Coreia do Norte, como em vários outros países que serão demonstrados a cada semana. Pero hoje, Deus, nos chegou o tema de Coreia do Norte. Senhor, não permita que este regime maligno que governa Coreia siga crescendo, Senhor. Atue em favor daquela nação, daquele povo todo que estão reverenciando seus governadores, seus ditadores e crucificando, matando aqueles que creem em Ti, Jesus. Proteja nossos irmãos, tu povo, dá-lhes ânimo, força, Padre, para resistirem firmes até o fim, para que recebam a corona da vitória em dia final, em dia postreiro. Deus Santo, nós outros que vivimos em um país onde temos liberdade, Senhor, às vezes não valoramos, às vezes, Senhor, sequer lhe damos graça por isto, e às vezes negligenciamos tanto temas que seria tão urgente como a unidade, Senhor, de corpo, a unidade de la igreja, quando vimos estes irmãos coreanos sofrendo tantos, padecendo e não negando sua fé. Estão apartados uns de los outros por imposição estatal, pero estão unidos por la fé, por el amor cristiano. Ajuda-nos, Senhor, a crescer no que necessitamos, pero, Padre, oye nossa oração neste momento, nosso clamor em favor de nosso povo, de tu povo que allá está. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos hermanos, chegamos ao final deste estudo. Que Deus lhe bendiga e hasta a próxima semana, que chegará para nós a classe a cargo de Pastor Iván Fuentealba. Bendiciones a todos em nome de Jesus.